A Colômbia fechou na madrugada de ontem a passagem entre fronteira do município brasileiro de Tabatinga e a cidade colombiana de Letícia. A medida tem o objetivo de impedir a transmissão do novo coronavírus. A região é monitorada pela Polícia Nacional da Colômbia, agentes de imigração e o Exército. Um dos oficiais na barreira informou que a restrição deve se estender até o dia 30 de maio. Hoje a gente vai entender melhor essa decisão e o que ela pode representar para o Brasil. E quem vai nos ajudar a compreender tudo isso é a cientista política Denise Coelho, que é de uma área importante, um segmento importante da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom dia, Denise Coelho, muito obrigado por ter aceito o convite, conversar conosco. A gente aqui, você pode observar na imagem mais aberta que a gente está mantendo uma distância e ainda temos a precaução, evidentemente, do álcool em gel, de cuidar tudo direito. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Patrick, muito obrigada pelo convite. E vamos tentar falar um pouquinho, porque é uma situação muito nova para todos, né? Essa situação de fechar as fronteiras. Em 2017, eu participei do Amazon Log, que foi um exercício do Exército para tratar sobre refugiados do clima. Na época, não se pensava em questões relacionadas à saúde. Seriam apenas refugiados do clima lá em Tabatinga, que é a tríplice fronteira. Quando a gente chegou lá, em uma equipe da OAB que também esteve presente, o Brasil seria a sede por comportar e ter mais estrutura para receber esses refugiados do clima. Então, foi montada uma estrutura pelo Exército Brasileiro. Quem fez a questão da logística de transporte no exercício foi o Exército Americano. E, assim, o que a gente percebeu lá em loco, Patrick, não sei se você já teve a oportunidade, se os ouvintes já tiveram a oportunidade de ir até Tabatinga. Já tive lá a O oportunidade. que divide é apenas duas bandeiras. É uma rua, como se fosse a de Djalma Batista, e a partir de certo momento você está no Brasil e daqui para frente você está na Colômbia. E que no ano que, por exemplo, eu fui lá, não tinha segurança nenhuma. As pessoas passavam a hora que quisessem, de um lado para o outro, Não tinha mínima acabou. fiscalização. Nada. Eles colocam que será feita a fiscalização pelos guardas colombianos e pelo exército colombiano. Eu acho um pouco difícil, eu não sei hoje como está essa situação lá, como é que vai ser feita essa fiscalização. E o que a gente recebeu também a informação é que as pessoas, os brasileiros, eles vão poder estacionar do lado brasileiro e vão poder adentrar na Colômbia, em Letícia, andando. Então, assim, será que vai evitar? Será que essa medida ela vai ser realmente efetiva de fechar parcialmente a Colômbia? Ali naquela região é interessante que no lado brasileiro é tudo bagunçado. Ninguém usa nas motocicletas capacete, a gasolina é vendida até em galão ali naqueles litros de PET. Tem o Mas tuk-tuk. exatamente, tem o tuk-tuk transporte, né? Mas quando você passa para o lado colombiano, até o brasileiro, que está todo ilegal aqui no Brasil, ele já coloca o capacete e já vai para lá direitinho. Respeita lá e desrespeita aqui. Por isso é bem interessante essa observação. Será que vai, de fato, funcionar tudo isso? Agora, e a Venezuela? A Venezuela, a gente teve a informação, né, foi noticiado ontem pelo presidente da República, que vai ser fechado parcialmente. O detalhe mais importante em relação à Venezuela é a questão comercial, porque a gente tem Roraima, logo fronteira com a Venezuela, e que tem essa questão do comércio muito próximo à Venezuela. Se fechar a fronteira, como é que vai ficar a questão social e econômica de Roraima? E, consequentemente, Venezuela também. Também foi anunciado ontem como uma das medidas do governo federal é que uma possível calamidade, Manaus vai ser a cidade polo para fazer o tratamento. Como hoje em dia já está sendo feito na questão do sarampo, dos refugiados da Venezuela, que acaba sobrecarregando Roraima e acaba desaguando no Amazonas, que está recebendo essa carga maior. Atualmente, pelo Ministério da Saúde, o Amazonas teria condições de receber somente de Roraima, sem esse extra que viria eventualmente da Venezuela. Há quem diga que essa decisão de fechar as fronteiras já deveria ter ocorrido há muito tempo, mas aí tem as relações internacionais, não é? Sim, é muito delicado, porque se a gente fizer um parâmetro em relação à Europa, a gente tem França, Itália e Espanha, que são situações mais críticas hoje, atualmente. E a decisão de fechar a fronteira foi mais recente. A gente tem a França, fechou semana passada, a Itália apenas após a situação ficar bem complicada lá, é que a fronteira realmente foi fechada. E assim,
O grande problema que eu vejo atualmente em relação ao coronavírus é que ninguém acreditou que realmente pudesse se espalhar tão rápido. Essas situações sintomáticas de fechar a fronteira, seguindo as orientações da OMS, a Organização Mundial de Saúde, seja o mais adequado para que a gente evite a transmissão. Porque, assim, nós podemos ser hoje, nós não estamos aqui no grupo de risco, mas nós somos vetores para o grupo de risco. Então, assim, eu posso pegar o coronavírus e não ficar tão fragilizada, mas eu posso transmitir para uma pessoa do grupo de risco, que essa pessoa pode chegar num quadro muito crítico. Então, assim, a ideia de fechar as fronteiras é justamente para isso. Tentar evitar ou minimizar a questão da transmissão, como aconteceu na Europa. O que representa, na opinião da senhora, fechar uma fronteira dentro desse contexto, dessa relação entre países? Por exemplo, você tem algum fechamento de fronteira por questão de guerra ou de que uma nação não está concordando com a outra política em situação que a gente não sabe, lá fecha a fronteira. Essa é questão de saúde. O que significa se fechar uma fronteira nesse quesito, nesse contexto? Olha só, colocando de novo como eu observo, as indicações da OMS em relação à transmissão. Então, hoje, fechar uma fronteira para evitar essa transmissão é seguir as orientações da OMS. A gente teve a Argentina, um país aqui vizinho também, que fechou. Chegou domingo um cruzeiro na Argentina com alguns brasileiros, eles tiveram que retornar. Nós temos aqui em Manaus hoje, que foi até anunciado pelo governo estadual, a questão de um cruzeiro que tem alguns alemães lá. 700 alemães. Que não vão desembarcar aqui em Manaus para evitar o contágio. Então, assim, em uma situação normal, o brasileiro, o amazonense, a gente tem aquele critério de ser acolhedor. Mas hoje, infelizmente, por conta dessa situação do coronavírus, a gente tem que tomar essas medidas de precaução e fechar a fronteira é uma delas. E em fechamento de fronteira, há critérios já definidos? Nós estamos, assim, vindo nos últimos da América Latina fechar as fronteiras. O Chile já fechou a fronteira, a Argentina já fechou, a Colômbia fechou. A Venezuela é uma situação diferente porque é o governo brasileiro que está propondo o fechamento da fronteira parcial, como eu coloquei no início, então já é uma situação ativa da nossa parte. O Chile também já fechou a fronteira. Então, assim, o Brasil, ele foi o último. Ele é o que mais tem fronteira, são 17 mil quilômetros de fronteira, e foi o último a fechar a sua fronteira com o nosso país vizinho aqui, a Venezuela. Foi um erro, na sua avaliação, essa demora para fechar as fronteiras? Eu acredito que sim, porque a gente já veio analisando as situações da Europa, da China, da Coreia. Então, assim, a gente já tinha outros parâmetros para analisar. O Brasil está sendo um dos últimos países a receber essa questão do coronavírus e a se preocupar. Então, assim, em paralelo, em estudos de caso, a gente já poderia ter tomado essa medida lá atrás. E, quem sabe, até ter evitado espalhar para o resto do Brasil, porque foram pontuais, foram São Paulo e Rio de Janeiro. A partir do momento em que você não toma a preocupação devida e que você não toma as medidas que já haviam sido orientadas pela OMS, você já começa a transmitir a doença, que é uma doença que é viral. Aqui na nossa fronteira amazônica, a gente pode assim colocar, nós temos a chamada tríplice fronteira, né? O Brasil, a Colômbia e o Peru. A senhora tem informações de como está a situação no Peru? Olha, eu também estive nesse exercício lá, né, na tríplice fronteira. E como é que funciona a tríplice fronteira? Tabatinga foi como a gente citou no início da reportagem. E o Peru, a gente divide, ele é dividido por um rio. Um rio como o nosso rio Amazonas aqui, eu diria que até mais estreito, e que você atravessa Brasil-Peru apenas nas nossas canoas. Não tem fiscalização, não tem portaria, não tem exército. Então, assim, se eu quiser sair do Brasil e ir para o Peru, que é Santa Rosa, essa cidade lá próxima, a ilha de Santa Rosa, eu posso passar sem a mínima fiscalização. Então, assim, um questionamento que a gente tem em relação às fronteiras serem fechadas é como vai se dar a questão da fiscalização. Se atualmente ela já não existe ou é mínima,
como é que vai ficar essa situação em relação ao fechamento da fronteira para seguir as orientações de evitar a transmissão de coronavírus? Pois é, ele não tem base nenhuma. Na realidade, um livre trânsito, né? Sim. Um livre trânsito sem nenhum tipo de fiscalização. Absolutamente nenhum livre trânsito. Mas chama a atenção o lado colombiano que decidiu fechar sua fronteira, porque a Polícia Nacional Colombiana vai estar por lá, segundo o que eles disseram, né? O exército também do país deles lá. E do lado brasileiro, nós temos o exército por ali. Sim. E resta saber, como a senhora colocou, se essa medida vai ser eficaz, né? Vai ser efetiva, realmente. Se vai haver a fiscalização, eu acredito que o fato dessa medida, o brasileiro poder estacionar e transmitir a pé, eu vou estar levando o vírus de qualquer forma, né? Mas assim, vamos torcer pelo melhor na questão mais positiva desse cenário, para que essas medidas que estão sendo tomadas agora possam evitar ou diminuir os casos de transmissão de coronavírus. E tem o inverso, né? O cidadão colombiano parando o carro dele lá e atravessando a pé também para cá, sem a gente saber algum tipo de orientação médica do lado de lá, alguma fiscalização também. Diferente do que aconteceu na Coreia, se a gente observa a linha de transmissão da Coreia, eram feitas paradas esporádicas, igual as paradas da Receita, esporádicas no aeroporto, era feito assim, você era parado um cidadão no meio da rua, era medida a sua temperatura, e se você apresentasse os sintomas, você já fazia o teste para coronavírus. Aqui no Brasil, essa não é a nossa realidade. Nós não temos kits hoje no Amazonas para fazer o teste em todas as pessoas que apresentem sintomas de gripe, né, ou de resfriado. Então, assim, são situações que a gente tem que ponderar e verificar a realidade brasileira. Aeroportos. Nosso tema aqui é a fronteira. A senhora falou desse equipamento que o mundo conheceu lá com a China, colocando com a lá, Coreia. né? Desculpa, com a Coreia também. Mas aqui nos aeroportos está tendo pelo menos uma preocupação com relação a isso? A senhora tem visto? Olha, o que a gente tem é as medidas tomadas pelas companhias aéreas. É o álcool em gel. Quem quiser a questão da máscara para não transmitir o vírus, né? Porque a máscara, ela, pelo menos pelo que a gente tem observado e o que tem sido orientado, é que a máscara ela é para ser utilizada para quem está com os sintomas, quem está doente. Não é para as pessoas que não estão apresentando os sintomas. O que causou um grande problema em relação ao comércio é porque todo mundo resolveu comprar máscara, até quem não apresentava os sinais. E isso também reflete dentro dos aeroportos e dentro das aeronaves. Muita gente com máscara, muita gente utilizando o álcool em gel também e sendo distribuído pelas próprias companhias aéreas a questão do álcool em gel. Hoje passou uma reportagem em relação ao nosso aeroporto internacional Eduardo Gomes, onde o tráfego de pessoas era muito mínimo, apenas pessoas que estavam, acredito que, indo a trabalho, sem aquela questão de ter um fluxo maior. As companhias aéreas já estão fazendo as remarcações e reembolso também. E assim, está todo mundo tomando aquelas medidas de precaução, evitando sair dos seus estados para não transmitir ou não trazer o vírus também. A senhora acha que com toda essa situação, e que para muitos tende até para o lado do pânico, por isso que nós temos toda a cautela de conversar, de explicar, não é assim explicar, mas a senhora acha que pode deixar um aspas legado toda essa situação do novo coronavírus para que as pessoas cuidem mais da limpeza, das mãos? O japonês ele se cumprimenta à distância há séculos, né? Ele não se cumprimenta dando abraço e beijo, estendendo a mão e fazendo aquele negócio. Tapinha na costa. Você acha que pode gerar alguma mudança no comportamento do brasileiro? Eu acredito que sim, umas mudanças positivas, mudanças mesmo de higiene. Essas mudanças já estão vindo nessas 2 últimas semanas. A gente já tem distribuído álcool em gel em diversos lugares públicos. As pessoas elas já estão tomando aquele cuidado. Está dentro de um elevador, ela já cobre o nariz para não espirrar. A gente sabe que há poucos meses atrás isso não era uma realidade do Brasil, né? E em questão aos cumprimentos também, a gente chega num local, a gente já abraça, já dá a mão, e isso já está sendo evitado. Então, assim, acredito que seja uma modificação positiva até para gerações futuras em relação à questão de higiene. Márcio Brito, que é nosso seguidor do D24am.com, escreveu: bom dia, quero denunciar essa alta no preço do álcool em gel. Bando de aproveitadores. Até nisso os empresários querem levar vantagem. Fica aqui minha indignação. Aí...
eu ouvi que o PROCON está recebendo as denúncias, né, até por telefone, tem nas páginas do PROCON, para que seja feita essa denúncia em relação ao abuso, em relação aos preços de álcool em gel e máscaras. Não deveria acontecer isso, né? Não. Isso começa com quem produz, com quem distribui. Parece que já cresce o olho, não estamos generalizando. Mas a população já está notando esse aumento sem justificativa em relação a isso. A lei da oferta e a demanda é uma coisa, mas a necessidade da população é bem maior que tudo isso. Muito obrigado, cientista política Denise Coelho, por ter vindo conosco aqui, conversado com a gente, dividido o teu conhecimento com esse assunto importante. Pelo que nós entendemos nessa entrevista, essa decisão da Colômbia de fechar aí a fronteira com o Brasil do jeito que está, não significa nada, né? Não vai prevenir em nada. Não, seria isso? Acredito que é bem complicado uma efetivação nessa medida do jeito que ela foi tomada. Mais uma vez, obrigado. E a gente espera Obrigada contar. também, Patrick. A gente espera poder contar com a senhora em breve em outras ocasiões, tá bem? Muito obrigada, um bom dia.